Alunos e alunas, você começa a acompanhar a partir de agora a videoaula do seu componente curricular Sociologia. Esta videoaula, ela está direcionada principalmente àqueles alunos e alunas que estão devidamente matriculados na terceira série do ensino médio. E nesta videoaula, nós iremos tratar a respeito do movimento ambientalista. Nós já tivemos algumas videoaulas anteriores em que nós já tratamos a respeito dos movimentos sociais. E é interessante, digamos assim, nós retomarmos, relembrar, melhor colocando, essa questão dos movimentos sociais. Primeira coisa, temos que ter clareza que os movimentos sociais, eles correspondem a organizações da sociedade civil, ou seja, não são instituições públicas que estejam ligadas ao poder público estadual, municipal ou até mesmo federal, né? Então, são iniciativas da sociedade civil. Segunda coisa, os movimentos sociais, eles acabam, digamos assim, atuando na defesa e na garantia de direitos. Não só defender, não só garantir, mas até mesmo conquistar. Por isso que as bandeiras de luta, elas são absolutamente variadas. Por exemplo, nós já tivemos uma videoaula em que nós tratamos a respeito do movimento negro. E o movimento negro, ele tem uma atuação expressiva e justa no sentido de lutar contra a discriminação racial. Da mesma forma que o movimento feminista, ele também luta contra a desigualdade de gênero. Da mesma forma que o movimento LGBTQIA+, luta contra toda e qualquer forma de preconceito existente no contexto social. E aqui eu poderia, digamos assim, estar exemplificando, né, qualquer movimento social. Mas nós precisamos ter esse entendimento. Por que esses movimentos sociais, eles lutam? Porque existe algum tipo de violação de direito, porque existe o preconceito, porque existe a discriminação, porque existe a falta de respeito em relação a uma outra pessoa, porque direitos não são respeitados. Por isso que esses movimentos sociais, eles são imprescindíveis, por isso que eles nascem e eles são fundamentais, porque eles estão no enfrentamento em relação a algum tipo de desigualdade existente no contexto social. Agora eu quero que vocês visualizem uma imagem. Nós temos aí, né, uma imagem, mostra uma árvore, né? De um lado, a árvore com todas as suas ramagens, folhas, tem todo um gramado. Ao fundo, nós temos aí os prédios e tudo, um céu bem azul. Do outro lado, nós temos uma situação completamente oposta, né? Um solo seco, somente os galhos da árvore, né? Sem a folha, né? Um céu poluído e etc, etc, que acaba evidenciando justamente o processo de degradação ambiental. Ou seja, durante muito tempo, acreditou-se, digamos assim, que o meio ambiente, os recursos naturais, melhor colocando, né, que acabam incluindo o ambiente, porque nós não podemos levar em consideração que meio ambiente corresponde somente à fauna e à flora. Qualquer espaço que nós possamos estar é um meio ambiente. A escola é um meio ambiente, o meu ambiente de trabalho é um meio ambiente, a sua casa é um meio ambiente. Então, o meio ambiente, não só no sentido fauna e flora, ele precisa, digamos assim, ter as condições necessárias para lhe oferecer qualidade, comodidade, precisa ser salutar. Mas os recursos naturais, durante muito tempo, acreditou-se que eles eram inesgotáveis. E quer queira, quer não, desde a Revolução Industrial, né, onde nós tivemos o surgimento das primeiras fábricas, das primeiras indústrias, né, e isso se expandiu pelo mundo inteiro, essa questão da degradação ambiental. Agora me reportando
a questão das espécies animais e também das florestas, a flora em si, foi algo que se acentuou de uma forma significativa, né? Gerando, digamos assim, prejuízos em todos os aspectos, né? Nós temos, e até mesmo um outro fator, o crescimento desorganizado das cidades. Nós temos bairros erguidos e construídos em áreas absolutamente inapropriadas. Nós temos a poluição dos rios, nós temos a poluição do ar que nós respiramos e assim sucessivamente. Vamos em tela? Então nós temos aí, o ambientalismo é um movimento ecológico, político e social baseado na busca por mecanismos sustentáveis de desenvolvimento que reduzam os problemas ambientais causados por ações humanas. Então nós temos que entender o seguinte: todas as vezes que o homem ele interage com o meio ambiente, ele está causando um impacto, que é o que a gente chama de impacto ambiental. Por exemplo, na região norte do nosso país, nós sabemos que em determinados períodos do ano existe uma prática que se chama as queimadas. As pessoas elas têm o roçado, existe uma mata, existe uma área, alguém vai lá, ateia fogo e aí isso, digamos assim, acaba, toda essa fumaça acaba poluindo o ar justamente das cidades do norte do nosso país, né? Causando doenças, causando desconforto, porque quer queira, quer não, você está respirando um ar que ele é um ar que, digamos assim, não está saudável, né? Então, é um tipo de prática, né, que acontece, dentre outras, que eu poderia aqui estar mencionando a todos vocês. Quando nós falamos dessa questão, então, aliás, as queimadas, elas acabam correspondendo a um impacto. Quando se fala dos movimentos ambientais, não é que o crescimento econômico ele está vetado, mas simplesmente o movimento ambientalista ele visa, digamos assim, algumas práticas de desenvolvimento que possam impactar menos no meio ambiente, serem menos vorazes, menos agressivos. Até porque, além dos impactos ambientais negativos, existem os impactos ambientais positivos. Por exemplo, quando ocorre o reflorestamento de determinadas áreas, né? Então, nesse sentido, vocês vão visualizar agora, vocês podem prestar atenção, nós temos aí 3 logomarcas, que são de 3 ONGs, 3 organizações da sociedade civil, e nós sabemos que ONGs são exemplos de movimentos sociais e que elas têm uma atuação no mundo inteiro em defesa do meio ambiente. A SOS Mata Atlântica, né, que é uma organização eminentemente brasileira, está aqui no nosso país, mas nós também temos instituições como a WWF, representada aí por esse panda, e ainda o Greenpeace, que possui uma atuação, digamos assim, internacional. Ou seja, a ideia é conciliar desenvolvimento econômico justamente com a questão da preservação do meio ambiente. E quer queira, quer não, a partir do momento em que o meio ambiente ele é impactado de uma maneira negativa, então isso retorna a todos nós. É a seca dos rios, são os fortes temporais, são os desbarrancamentos e assim sucessivamente. Ou seja, a natureza ela reage e essa reação acaba sendo negativa a todos nós. Agora nós vamos para o exercitando da nossa videoaula. Vamos lá? Inclusive, a questão estava no Enem de 2015. Nós temos a questão ambiental, uma das principais pautas contemporâneas, possibilitou o surgimento de concepções políticas diversas, dentre as quais se destaca a preservação ambiental, que sugere uma ideia de intocabilidade da natureza e impede o seu aproveitamento econômico sob qualquer justificativa. Considerando as atuais concepções políticas sobre a questão ambiental,
a dinâmica caracterizada no texto quanto à proteção do meio ambiente está baseada na letra A, prática econômica sustentável, B, contenção de impactos ambientais, C, utilização progressista dos recursos naturais, letra D, proibição permanente da exploração da natureza e letra E, eliminação dos recursos naturais. Vamos visualizar qual a alternativa correta está expressa na letra D, proibição permanente da exploração da natureza. Ou seja, quando nós discutimos essa questão do menor impacto no meio ambiente, existe uma visão que está baseada na sustentabilidade, como foi citado na explicação anterior, em que essa visão busca essa conciliação, a busca de estratégias em que o crescimento econômico possa acontecer, mas degradando muito pouco, digamos assim, impactando negativamente, que isso seja algo reduzido. Mas existem vertentes, que é essa vertente a qual a questão ela estava mencionando, que acaba sendo uma vertente que defende a preservação total da natureza, ou seja, tornando o meio ambiente, enquanto fauna e flora, algo absolutamente intocável. Tudo bem para vocês? Estou finalizando esta videoaula e, como eu sempre peço, acesse a plataforma eduque.ac. Até a próxima videoaula de Sociologia.